Vamos lá, então. Iniciar. Boa noite. Eu sou Cláudia Magalhães, voluntária da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher, a ASPRECAM, e hoje a gente está aqui para bater um papo com duas profissionais ligadas diretamente a essa questão aí da fala, né? Vamos falar assim, do acolhimento da fala, da comunicação, para a gente poder focar nesse fator aí tão importante que é a maneira de comunicar alguma notícia para alguma pessoa, independente de ser, né, o paciente oncológico do câncer de mama, mas como comunicar, que diferença que faz essa comunicação entre o especialista que está atendendo o paciente e o paciente, né, tanto na visão aí da fonoaudiologia, né, que a Débora Lodge vai abordar para a gente, quanto na visão da enfermagem e desse contato todo com a paciente oncológica que vai lá no consultório da Liana Brito fazer a tatuagem, né, da auréola aí, a reconstrução dela, e esse contato que elas têm diretamente com essas pessoas que passam por qualquer situação delicada, né, que já estão num momento delicado de vida e que realmente precisam de um acolhimento diferenciado, tá? Eu vou comentar, né, que a gente teve um problema com o nosso primeiro convidado, que infelizmente ele teve um problema de saúde, né, que era o Dr. João Paulo, mas aí com muito carinho a Liana veio bater um papo com a gente, focando nessa área dela aí, tá? Então, Liana, se apresenta, vamos começar o papo então, para a gente poder ouvir aí a sua versão, né, a sua visão desse acolhimento diante das mulheres aí com quem você convive no dia a dia, no seu trabalho. Vê se alguém tem fone. Isso. Estava mudo. Agora sim. Está mudo. Camila? Agora você está iluminada também. Agora eu estou iluminada. Estão me ouvindo agora? Estamos. Talvez se a gente fechar o vídeo, melhore a conexão. Ô, Cláudia, como a internet, a luz voltou agora, talvez seja melhor a gente ir para a Débora, enquanto isso talvez melhore a conexão da Liana de internet. Agora eu saí do 4G. Agora voltou, agora está melhor, pronto. Então tá bom. Você quer que comece? Vamos lá. Pode começar, Liana, pode. Bom, gente, que bom que voltou a luz, né? Vamos lá. Meu nome é Liana Brito, eu sou enfermeira e trabalho com micropigmentação reconstrutora. Então, agradeço a ASPRECAM por estar aqui com vocês e poder compartilhar o meu trabalho.
Hoje a gente está falando de acolhimento, esse Só para não poder escutar isso aqui. que aconteceu de não ter energia aqui na minha casa para poder participar do evento, e aí eu dei um jeito e fiquei pensando assim, eu não tenho velas aqui em casa para poder ter uma forma de iluminar esse ambiente e criar um ambiente acolhedor e aconchegante. E aí isso me trouxe um insight, assim, o que às vezes eu faço lá no meu consultório, e às vezes o que eu necessito de alguém para me acolher é que seja uma pequena chama de luz para a gente, sabe? Então, eu fico vendo as pacientes, quando elas chegam no meu consultório, eu tenho que ouvir, e às vezes esse ouvir é essa luz que eu tenho para ela. Ela foi buscar uma reconstrução, mas ao mesmo tempo ela ainda não sabe se o que ela quer realmente, se o que ela precisa integralmente é uma reconstrução. Então, eu procuro acolher dessa forma, né? Ouvir sem atropelar. Essa semana eu escutei eu estava assistindo um filme e aí eu vi uma frase de Martin Luther King que fala o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver a escada inteira, só o primeiro degrau. Então, eu acho que o cuidado do acolher é você deixar que ela suba no primeiro degrau, sem querer atropelar todas as sensações, todos os sentimentos, todas as emoções que ela ainda vai ter, né? Vai vir ou vai brotar. Então, eu vejo no acolhimento, quando ela chega para mim, ela vem para uma reconstrução areolar, mas é uma reconstrução de vida. E todos os dias eu tenho a felicidade de escutar histórias como, por exemplo, essa reconstrução para mim, depois de uma primeira sessão, né, depois de um primeiro contato, ela chega e fala: essa reconstrução para mim foi uma sessão de terapia. Então, a forma de eu acolher, de ouvir a história, ouvir os detalhes, ouvir o que ela tem para falar, do sentimento dela, da dor, dos medos, da própria doença, ou da família, ou dos filhos, são tantas variáveis que essa oportunidade que eu tento dar nesse acolhimento permite eu ficar atenta a estar só no primeiro degrau, sem querer atropelar a história dela, né? E ela também se permitir olhar passo por passo, porque a cada momento que eu encontro com a paciente, ela me traz uma construção de uma vivência, de sentimentos diferentes, né? Então, eu acho que esse acolher parte por aí. E a gente estava falando um pouco antes das notícias ruins, né? Das notícias que elas receberam abruptamente, e aí às vezes fica elaborando o que vai acontecer lá no futuro, né? Como vai ser. Eu também tenho casos de pacientes assim que eu vou dar os parabéns no ano seguinte pelo aniversário, e aí eu descubro que ela já não está mais entre nós. E aí a família responde com carinho, mas a gente não pode viver lá na frente, né? Eu acho que é meu papel de acolher, de permitir que ela viva intensamente aquele momento ali, que ela está comigo, e é o que ela dá conta, e é o que eu dou conta, e eu tentar não atropelar essa história, e permitir que ela suba um degrau de cada vez, um degrau de cada vez. Então, assim, essa é a experiência, assim, basicamente é o que eu vivo lá, não é uma reconstrução de areolas, né? É uma reconstrução de vida, é muito mais profundo do que eu imaginava, é muito mais profundo do que elas mesmas imaginavam. Se permitir, elas se permitirem acolher, eu ter o cuidado de acolher, a família, né? E cada um no seu momento, cada um no seu degrau. Liana, hoje, por coincidência, eu fui com a Sandra numa consulta, né, com a oncologista dela, e a hora que ela estava tocando a mama dela para fazer um exame, eu chamei a atenção da mastologista.
falei, você viu que ela fez a reconstrução da areola? E ela falou para mim assim, nossa, eu não tinha nem percebido que era tatuagem, está tão perfeito que eu nem vi que tinha Ficou diferença. mesmo. Ficou perfeito. De uma mama e outra. E a Sandra já me verbalizou que ela, a partir, né, da tatuagem aí, ela se sentiu uma mulher inteira novamente. Né? O tanto que para ela fez diferença, apesar de toda a vivência dela, né, com relacionamento com o marido e tal, mas para ela foi importante essa reconstrução, no sentido de reconstruir até a imagem dela, né, com ela mesma. Ela realmente se sentiu uma mulher por inteira outra vez. Então, foi muito interessante. Né? E essa sua abordagem de dar para elas essa chance de contar alguma coisa toda vez que você conversa com elas, abrir, né? Porque, assim, é lógico que a hora que a gente vai chegar no consultório de uma pessoa diferente, a gente tem um constrangimento. Ou então, muitas vezes, ela não quer repetir a mesma história várias vezes, né? Acontece muito disso. Como elas já mudam de médico muitas vezes durante o tratamento, e normalmente o médico pergunta alguma coisa que ela vai ter que repetir a história, às vezes é mais difícil para ela voltar a tocar nesse assunto e começar a falar de novo. Mas é sempre a maneira como ela se sente acolhida que vai permitir isso para ela. Né? Essa abertura, esse carinho. E isso é uma realidade, Cláudia, assim, cada dia eu me surpreendo mais com tantas histórias, assim, do paciente. Eu tenho que fazer a anamnese dele, eu preciso conhecer a história, até para eu entender a história, quais os tratamentos foram feitos, em que ponto aquela pele está, para que eu possa trabalhar. Em que ponto emocionalmente aquele paciente está, para de fato querer receber, porque às vezes ele vai no meu consultório de uma forma ainda curiosa, medrosa, então eu preciso entender se ele está realmente preparado para passar pelo procedimento. E quando a pele passou por uma radiação, às vezes, né, existe um risco ou um cuidado maior que eu tenho que orientar e verbalizar. Então, eu me surpreendo muito, assim, a forma que elas, às vezes, chegam tímidas, muito tímidas, não querendo, às vezes, repetir a história. Outras querem ter um profissional que atenda a elas e que escute a história. Eu preciso falar, né? Eu já tive esses relatos assim, eu preciso contar a minha história, eu não vou me colocar, não vou colocar o meu corpo na mão de uma pessoa que não vai ouvir o que eu senti ou o que eu passei. Então, assim, eu tenho o meu filtro, né? A forma que eu escolhi trabalhar, eu preciso escutar tecnicamente a história. Se isso vai transcender a uma emoção, ou uma história familiar, como elas se sentem vivas e qual a transformação, aí é um próximo degrau, né? Então, assim, o primeiro degrau é o técnico, e depois ouvir, né? Então, não adianta eu tomar nota sem prestar atenção no que ela está falando, porque quando eu estou tomando nota das questões técnicas, tem muita informação nas entrelinhas que é importante, né? Eu ia sozinha, eu estava sozinha, eu estou sozinha, ou eu ia acompanhado com alguém que agora não está mais comigo. Então, assim, tem tanto detalhe. E aí o retornar, né? Isso aí que você falou, que elas vão se abrindo, né? Tem pacientes que falam comigo, assim, que é uma transformação que nem elas tinham consciência, né? Então, talvez esse passo a passo, esse degrau, ajuda elas a tomar essa consciência do quanto... eu nem vou dizer que demorou, né? Demorou a vir aqui, não, foi no tempo delas, né? Respeitando, mas naquele momento, assim, tomei consciência de que agora é uma outra etapa da minha vida, né? Tomei consciência que eu fiz um processo na cabeça delas, um processo terapêutico, de se amar, de sentir viva, de achar que pode, de sentir inteira, né? Então,
tantas falas que só preenche, né? Preenche a minha vida e preenche a delas. E do mesmo jeito que eu acho, né? Que eu tento acolhê-las, eu trabalho assim, eu me sinto acolhida, porque eu nunca sei o meu amanhã, né? Então, é a partir de tantas histórias que a gente vai se acolhendo e percebendo na dor do outro, como que a gente vai se refazendo também como ser humano, como as escolhas que a gente está fazendo por aqui. É exatamente essa sensação que eu tenho como voluntária. É engraçado, né? Eu me sinto muito mais acolhida, às vezes, do que dando acolhimento também. E, assim, Verdade. essa preocupação que a gente sempre teve, né, de escutar as histórias delas principalmente no que para elas é mais difícil de digerir, né? É naquele ponto ali que elas precisam trabalhar realmente a fala para isso realmente passar pelo filtro delas também, né? E o que é bom ficar e o que não é tão bom elas conseguirem tirar isso delas também. Né? Então, quando a gente vê assim que vamos falar, né, da pessoa do médico que está ali para dar a notícia, que essa pessoa não teve essa preocupação da maneira como dar essa notícia, e que isso vai determinar todo o caminho que essa mulher vai fazer do tratamento daí para frente, porque vai ser diferente, a confiança dela, muitas vezes, o que ela deveria ter de confiança no médico, ela passa a ter medo do médico. Ele passa a ser aquela pessoa que ela teme, porque foi aquela pessoa que deu uma notícia para ela de uma maneira que não foi legal, então ela não se sentiu respeitada nem acolhida naquele pior momento ali, né, da notícia dela, e isso vai realmente determinar a maneira como ela vai encarar o tratamento. Né? Não vou dizer que a força dela para suportar, né, o que ela vai passar durante o tratamento, as incertezas, as dúvidas, ela não vai conseguir tirar com esse médico, porque ela não vai ter coragem de conversar com ele, né, como se fosse aquela pessoa que estivesse realmente acolhido ela na hora de dar a notícia. Né? Então, assim... coisa, Cláudia, eu acho que tem um viés aí que talvez a Débora vai trazer para a gente com maior propriedade. Às vezes, como o outro fala, às vezes nem foi a forma inadequada, né? E às vezes também é a forma que a pessoa estava, né? Na escuta, assim, às vezes foi do jeito daquele profissional, foi a forma mais gentil dele, foi mais cuidadosa, mas dependendo de como você está para receber, porque eu acho que para receber uma notícia, a gente não está feliz para receber uma notícia difícil. Mas eu acho que tem esse lado também, né? Assim, às vezes ela já está fragilizada de tantas coisas, e aí na hora que vem a notícia, às vezes o profissional que deu a notícia tentou rodear da forma mais gentil possível, mas ela não se sentiu assim, né? Por algum motivo ela não se sentiu acolhida. Então, assim, a gente tem que tentar acolher o máximo, né? Eu acho que esse acolhimento passa pelo ouvir, né? Falar, né? Falar com delicadeza, com suavidade, que você pode falar tudo, né? Eu acho que tem o tom de voz, né, Débora? Eu acho que deve ter o tom de voz, o contato visual, né? Porque, às vezes, o profissional, ele é tímido. Uma vez eu fui num médico que todo mundo falou assim comigo, a relação dele, médico-paciente, é péssima, é péssima. Eu já fui tão preparada de que ele era o melhor naquele assunto, mas que ele não se comunicava bem com o paciente, que ele foi extremamente gentil comigo, que eu me senti, assim, super cuidada, sabe? Eu falei assim, nossa, eu acho que o pessoal tá... Mas eu acho que eu fui preparada porque a comunicação dele era tímida, né? Então, todo mundo achava péssimo. Então, acho que tem esses dois lados aí, né, Débora? É isso, Débora. Vamos te apresentar aí, né? A fonoaudióloga que vai abordar esse assunto do acolhimento com a gente aí nessa visão, né? Realmente da maneira estruturada de se verbalizar as coisas, né? De dar essas notícias, e se existe técnica, né? Como que o profissional poderia ver isso? Não sei se dentro do curso de medicina eles têm essa abordagem ou se não tem,
Mas se não tem, como que o próprio profissional poderia procurar esse caminho, né? Se ele poderia ter um interesse em desenvolver esse lado dele, se ele não tiver isso já nele, mas se tivesse técnica, se tivesse como ele mesmo desenvolver esse lado dele, né? Já que é o papel dele estar ali e dar essa notícia. Mesmo. Bom, primeiro eu queria novamente agradecer o convite da Mônica e da Cláudia, agradecer por participar junto com a Liana. Por incrível que pareça, nós não combinamos, mas ela falou muito do que eu iria falar, e inclusive ela usou uma metáfora da vela, que eu vou explicar depois o motivo que a gente usa. Estou falando a gente porque Marina está aí também, nós trabalhamos juntas, nós somos fonoaudiólogas, né? E vou só contextualizar um pouco como que a gente começou a trabalhar, né, com as notícias difíceis, porque a fonoaudiologia muitas vezes é vista como uma ciência, né, que trata da voz, trata de crianças que têm alterações de fala, de idosos que têm dificuldade de engolir, mas, na verdade, a fonoaudiologia também vai além desse cuidado, né? Vamos dizer, quando a doença já está em curso. A gente pode também aprimorar a comunicação. Então, eu e Marina trabalhamos nesse aprimoramento da comunicação. E a gente chegou na comunicação de más notícias muito porque a gente teve, durante muitos anos, a experiência de trabalhar em hospitais. Nós trabalhávamos em hospitais diferentes, a Marina com idosos, eu com crianças, mas nós sempre tivemos contato com pacientes ou mães de pacientes que receberam uma má notícia. Então, aquilo foi sempre muito presente, mesmo que nós duas não fôssemos as mensageiras, a gente sempre acompanhava as pessoas que recebiam uma má notícia, né? A Marina, às vezes, o idoso, a família do idoso, eu, muitas vezes, a mãe da criança. Então, assim, foi a partir daí que a gente começou a se interessar pelo estudo específico da comunicação de más notícias. E já respondendo aí a pergunta, tanto da Liana quanto da Cláudia, né? Sim, né? Exige um preparo do profissional. E muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, esse preparo não é oferecido, né? Não é oferecido na graduação, na residência, né? Os hospitais que eu e Marina a gente trabalhava eram hospitais que tinham residentes e também não era oferecido isso ao profissional. Então, é uma carência realmente. A Marina até me lembrou, logo antes da gente iniciar, que existe um artigo falando sobre isso, né? Que os profissionais são extremamente carentes de que alguém os ajude, os ensine a ter essa comunicação mais generosa, mais delicada, mais compassiva, como a Liana disse, né? Então, a nossa história com a comunicação veio daí, né? Dessa dificuldade que a gente também enfrentou e de que a gente percebeu no ambiente que a gente estava. Veio daí, né? E eu trouxe algumas reflexões aqui, vou compartilhar com vocês. Quero deixar à vontade aí também para vocês participarem juntos comigo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Você habilita, Camila, por favor, para eu compartilhar? E enquanto a Camila me habilita aqui para eu compartilhar, obrigada, Camila. Eu queria dizer por que a vela me chamou tanto a atenção na sua fala, Liana. Aliás, você falou muito bem sobre o acolhimento. Nesse lugar que você se encontra, eu também concordo que muitas vezes a gente é mais acolhido do que acolhe. É uma sensação muito boa, realmente. E quando você usou a vela, né, como um ato de iluminar, muitas das vezes a gente usa essa metáfora da vela em cursos que eu e Marina damos, em palestra, por quê? A vela, ela representa justamente isso, né? A comunicação, ela tem o poder de iluminar, mas ela também tem uma outra reflexão, porque a vela, né, imagina que sou eu o profissional que vou comunicar, então eu vou iluminar algo para o outro, eu vou tornar claro para o outro aquilo. Mas, ao mesmo tempo, vocês concordam que a vela derrete, a vela se desgasta? Então, o desgaste, o esforço é sempre do falante, né? Então,
por exemplo, nessa situação que nós estamos aqui, né? No momento em que a Eliana estava falando, o esforço era dela, agora o esforço passou para mim. Por quê? Eu quero dar essa luz, eu quero oferecer essa clareza para vocês, e isso tem que ser um esforço meu. Então, quando eu faço essa metáfora da vela, fica fácil para a gente entender que o profissional realmente ele precisa dedicar um tempo e um esforço para comunicar, porque não é fácil, não é? É um desafio muito grande. Então, pensando nesse desafio que é grande, a Cláudia falou e também Liana, né? As duas falaram da questão das entrelinhas, né? Do que é dito ali, muito, né, subentendido. E aí a Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, ela fez um trabalho muito bacana, depois a Marina pode até contar mais detalhes aí do trabalho dela. Ela fez um trabalho com... Na verdade, ela é escritora também, né? Ela escreveu alguns livros e ela fez um trabalho com médicos, né, residentes, jovens e pacientes que já estavam em cuidados paliativos, que já estavam, né, no fim do tratamento ou que não tinha mais, né, alguma possibilidade além de receber o cuidado paliativo. Ela fez um trabalho com esses jovens e com um capelão, um padre, mostrando a importância, né, do ouvir, dessa integração com a espiritualidade, porque como bem disse a Eliana também, a gente não sabe do nosso dia de amanhã, e ninguém sabe, né? Nem eu, nem Cláudia, nem Paola, nem Carlos, ninguém, né? Ninguém sabe do nosso dia de amanhã. Então, essa possibilidade de ouvir, ela traz essa percepção mais sutil que nós precisamos desenvolver, né? Então, olha lá, ela disse essa frase, né? Quantas coisas são ditas sem pronunciar palavras, mas sentidas, vivenciadas, vistas e dificilmente são traduzidas verbalmente. Algo fica ali que é difícil de traduzir verbalmente, porque demanda essa escuta, demanda essa entrega, essa disponibilidade, e isso é um esforço. Então, a vela, ela tem que se queimar, ela tem que derreter. Então, a gente tem sempre que pensar isso, né? Nós, profissionais da saúde, nós temos sempre que ter esse raciocínio, né, de que é um esforço, mas não no sentido de ser ruim, né, mas um esforço para você se dedicar, se disponibilizar a estar ali com o outro. E aí a gente tem o que a gente chama de solidão do mensageiro. Por quê? Além da falta de preparo do médico ou de quem vai dar a má notícia, porque a má notícia ela pode ser dada, né, por qualquer profissional. Muitas vezes você vai fazer uma fisioterapia e ela fala que aquele exercício não está dando certo. Isso pode ser uma má notícia, né? Então, assim, o mensageiro, além dele não ter o preparo, ele tem um pouco isso que a Eliana falou também. Às vezes ele está achando que ele está sendo gentil e não está, né? Ele não tem uma percepção muito grande do momento da comunicação. Muitas vezes ele se sente culpado e responsabilizado por aquele fato e não quer, né, dar muitas informações. Imagina, se você chega com uma parada cardíaca, tendo uma parada cardíaca num pronto-socorro, e aí o médico não consegue reanimar a pessoa, né? E aí, como que é? Será que ele se sente responsável por aquilo, né? Por mais que ele tenha feito tudo que podia. Então, assim, até mesmo questões internas, né? Assim, como que ele lida? Será que um dia ele já recebeu uma má notícia e ele não consegue lidar com isso? Será que ele já teve uma doença grave? Será que ele já perdeu alguém na família e para ele é difícil lidar com o tema morte? Então, assim, isso também passa pela cabeça do médico. É claro que não são todos, né? Mas, assim, a grande maioria também tem essa solidão, porque ele pode encarar esse momento, né? Eu estou falando pode, porque a gente também, né? Isso é uma percepção nossa, mas ele pode encarar esse momento como um momento difícil para ele também. E muitas vezes lhe falta esse preparo, que é tanto interior quanto também dessa percepção, né? De perceber o outro. Será que aquele momento é o melhor momento de eu falar com a pessoa? Será que se eu der algumas informações e falar com ela no dia seguinte vai ser melhor? Então, esse tempo, esse espaço, isso tudo demanda uma sensibilidade, demanda tempo. E muitas das vezes o médico não tem tempo. Esse também é um desafio. A Cláudia mesmo falou, e agora, né, que
ela foi acompanhar uma paciente, atrasou a consulta, atrasou outra. Então, assim, né, é um desafio também você ter um tempo para escutar e perceber o quanto que você pode subir nesses degraus aí da comunicação, né? Então, a solidão do mensageiro, ela é real. Por mais que a gente ache que existam outros problemas, ela também acontece. O médico também se sente desamparado nesse momento. E a gente falou no começo, né, algumas questões que podem ajudar o médico a se preparar, se existe alguma forma, né? Existem alguns protocolos, existem alguns cursos que ajudam ele a ter essa percepção melhor da sua comunicação. A Liana também falou, né, dos gestos, do olhar, dos movimentos, da própria fala. Então, assim, existem algumas técnicas mesmo para que a gente consiga se observar mais enquanto comunicador e a partir daí fazendo já os ajustes necessários, né? Então, assim, por mais que sou estranho, mas o silêncio é uma forma de comunicação. Então, às vezes você deu uma notícia para aquela pessoa, às vezes você não sabe o que dizer, ficou meio embaraçoso ali, não sabe se ela começou a chorar. Se você se coloca em silêncio com gestos de abertura, se senta perto dela, dê um tempo para ela, um espaço, às vezes o silêncio é melhor até do que falar alguma coisa, né? Você se dispor a estar ali somente, né, com a sua presença, sem necessário, né, dizer alguma coisa, isso às vezes conforta, né? A presença pode confortar. Então, oferecer o silêncio é uma atitude muito positiva para a nossa comunicação, da mesma forma o toque. É claro que a gente tem que ter um cuidado, porque o toque também não pode ser invasivo, tem pessoas que não gostam, né? Mas, de repente, segurar na mão, né, da pessoa, segurar no braço, se a pessoa lhe permitir um abraço, né? É um jeito também de você dizer, eu estou ali. Tá difícil, eu não tenho palavras para verbalizar isso, mas eu estou ali, né? Então, o toque, inclusive, ele é muito estudado, o toque, assim, porque ele libera até uns neurotransmissores que dão essa sensação de acolhimento no outro. Então, o toque, ele é muito bem-vindo. Se você percebe que a pessoa aceita, aí também, né, tem isso, de você perceber se o outro gosta do toque, né? Se ele gosta e você se sente à vontade de fazer, o toque é muito bom para poder trazer isso, né, dessa presença, né, trazer essa presença. Outra coisa que a gente também discute bastante são a questão das perguntas, né? A Cláudia falou ali, muitas vezes cria um bloqueio, um medo e ela nem pergunta. O médico, ele pode dar essa abertura, mesmo que às vezes ele tenha dado uma notícia de uma forma mais ríspida, depois ele pode consertar isso, né? Dando espaço para essa pessoa fazer perguntas, né? Então, assim, qual que é a sua dúvida? O que você não entendeu? Essa palavra que eu não falei, você não entendeu? Você entendeu que você vai ter que ficar em jejum para fazer tal exame? Você entendeu o que esse exame vai me mostrar? Você entendeu a gravidade do que eu estou te falando? Porque muitas vezes acontece da gente ter... Apareceu uma mensagem aqui para mim que vai fechar? É isso? Não, né? A qualquer coisa vocês me avisam. A minha apareceu também. Tá. Então, assim, muitas vezes o médico, né, tem essa chance de abrir esse espaço, como eu estava dizendo, e fazer essa nova conexão ali. Então, né, vamos imaginar que ele vai ter que fazer um procedimento. O médico pergunta: você sabe para que isso serve? Você sabe quais os riscos disso? Ou mais, que eu acho essa pergunta uma das mais importantes. O que você quer saber sobre isso? Porque muitas vezes também a pessoa não quer saber muitas informações. E isso é um limite que a gente tem que respeitar. Então, uma vez eu fui dar uma aula dessas em outra ocasião, e eu lembro que uma das palestrantes falou o seguinte: ela começava a contar para o paciente, se vai acontecer isso, vai fazer isso, ele, não, tudo bem, mas era um tudo bem porque ele não queria saber o que ia acontecer. E isso também é uma forma, né, um direito que ele tem de não saber, da mesma forma que existe aquele que quer saber todos os detalhes, né, e as possíveis consequências negativas daquilo. Então, o médico ter dar essa possibilidade de tirar as dúvidas, mas
conduzindo com perguntas. Não é virar para o paciente e falar assim, olha, o que você quer saber? É mais do que isso. Olha, você entendeu isso? Você entendeu a gravidade? Esse exame, você sabe o nome dele? Você sabe o que vai acontecer? Então, é detalhar, é como se oferecesse o passo a passo para aquele paciente. E aí ele vai falando. À medida que ele for falando, você vai vendo o quanto que você pode avançar, né? Você pode subir nessa escada, né, Liana? Você vai vendo ali. Então, né? Exatamente. Então, ter esse espaço. Agora, né, eu vi aí que vocês, né, falam que as pacientes não conseguem muitas vezes, né? Talvez vocês, como acompanhantes podem dar a ela esse roteiro, né? O médico falou, você tem que fazer uma tomografia. Fulano, você sabe o que é uma tomografia? Você sabe o que é? Sabe o que acontece lá? Sabe que você tem que entrar no tubo? Tem que ficar... Por exemplo, a moça que trabalha aqui na minha casa, ela não sabia que era uma tomografia, ela tem medo de escuro. Ela não conseguiu fazer porque ela tem medo de escuro. E ela não sabia que ficava escuro lá. Então, assim, no dia que ela foi fazer o exame, eu perguntei a ela, e aí, como foi? Deu tudo certo e tal? Ela não conseguiu fazer. Eu falei, mas por quê? Eu achei que tinha acontecido algum problema lá. Ela, não, porque era escuro, eu tenho medo de escuro. Então, isso não foi avisado a ela e ela não conseguiu fazer porque ela tem medo de escuro. Então, assim, quantas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Então, assim, ela deixou de fazer um exame que era importante, ela podia ter ido com alguém já podia ter preparado ela sobre isso, eu nem podia imaginar, né, que era esse o motivo. Então, assim, são pequenos detalhes que, na verdade, não são detalhes. E é isso que a pressa do dia a dia, aí voltando à questão do tempo, né, do médico e tudo mais, a pressa tira a nossa capacidade de perceber esses detalhes. Então, o médico tem que abrir essa janela e, quando ele não abre, a gente pode ir aos pouquinhos também buscando essas informações. Não deixar a vergonha, não deixar, né, o medo impedir que a gente se sinta segura e tenha as perguntas que a gente deseja respondidas, né? Outra questão também que é importante, que eu coloquei aqui como vocabulário, porque o médico tem uma linguagem muito técnica, né? Então, ele vai falando, a gente não vai entendendo aquilo que ele vai falar, o que ele está dizendo, né? Então, uma vez também aconteceu isso, a pessoa recebeu essa notícia, ele não está dialisando bem. Aí a pessoa ficou sem entender, né? O que é isso, dialisando bem? Estava fazendo uma hemodiálise e a hemodiálise não estava ocorrendo da melhor forma. E a pessoa não sabia nem o que era hemodiálise, muito menos dialisando. Então, ficou, né, uma comunicação totalmente quebrada. Da mesma forma também que um vocabulário muito vago, por exemplo, ele não evoluiu bem, mas o quadro pode mudar. Isso é muito vago, não é? Então, assim, isso é muito vago, não evoluiu bem, mas pode mudar. Né? Isso não quer dizer nada, não tem nenhuma mensagem concreta ali. Então, trazer a verdade é muito importante. O que a gente tem que ter o cuidado é de encapar essa verdade da melhor forma para entregar para o paciente. Então, a verdade ela é sempre bem-vinda, mas eu tenho que saber qual verdade eu dou conta de dizer naquele momento, que o paciente dá conta de dizer naquele momento. Então, eu tenho que encapar a verdade, né? Não é mentir nem omitir, porque isso também é muito comum, né? Eu não vou contar para fulano porque ele vai sofrer. Será? Não sei, essa é a sua percepção. E aí, só para finalizar, a gente entra, quando a gente tem essa percepção, né, nessa frase, que é um psiquiatra que eu adoro, eu acompanho muitos trabalhos dele, que ele diz assim, senso comum não é sinônimo de bom senso. O que isso quer dizer? Que imagina que eu vou contar para a Cláudia que semana que vem eu não vou poder participar de um evento, né? E aí eu vou falar, eu não vou falar para a Cláudia não, porque ela vai ficar chateada comigo, eu vou deixar para falar na última hora, senão ela vai ficar chateada comigo. E se ela não ficar? Né? Isso é uma percepção que eu estou tendo, né? Isso vale também para as notícias difíceis. Eu não vou contar para ela que o tratamento dela não vai dar certo, ou que não tem grandes chances. Mas isso não quer dizer que a pessoa que vai receber a má notícia vai sofrer o tanto que você está imaginando.
Isso é muito relativo. Essa perspectiva, né, que é a famosa empatia, eu e Marina, a gente teve várias experiências, assim, como as que perderam bebês. A gente fez um trabalho uma vez com um grupo de mães que perderam bebês e as reações eram totalmente diferentes. Umas se importavam, outras se importavam demais, outras viviam um luto muito mais difícil. E isso, né? Então, assim, e a notícia foi a mesma para todos, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Então, o médico tem que pensar nisso. A verdade, ela deve ser dita, porque eu não posso partir da perspectiva de que o paciente ou não vai querer receber ou não vai gostar. Eu posso, né, fazer todo o meu raciocínio para que ele receba da melhor forma, mas ela tem que ser dita, né? E aí, só para então finalizar, lembrar o que significa comunicar, né? A gente está falando aqui de acolher, o acolher é receber, o acolher é aceitar, o acolher é dar ouvido, o acolher é levar em consideração. E tudo isso é tornar comum, é comunicar. Então, se eu torno aquilo comum, o que eu quero dizer com comum? Eu estou falando de um jeito que o outro entenda, né? Eu estou trazendo para o outro, não na minha perspectiva, eu estou trazendo da forma que ele vai entender, que ele vai compreender. Então, comunicar é sempre esse desafio, é tornar comum para o outro. Eu tenho que trazer a minha ideia, mas de forma que o outro realmente compreenda, porque senão não vai ter comunicação, né? E aí, para terminar, tem essa frase do Chesterton, que é maravilhosa, né? Que fecha um pouco com aquilo que a Liana falou sobre a técnica, né? Porque às vezes o profissional pode ter a melhor técnica, ele pode ser o melhor mastologista, ele pode ser o melhor médico, mas não adianta nada toda essa técnica se não existe um refinamento aí que vai muito além disso, né? Então, existe um caminho que vai dos olhos ao coração sem passar pelo intelecto, que é justamente isso, né? Você ter a possibilidade de ir além da técnica, né? E é isso que faz, né? Realmente esse elo, né? Que é tão importante aí para a comunicação. Marina, esqueci de alguma coisa, quer falar aí? Foi perfeita a sua apresentação, você contemplou todos os aspectos, né, que a gente ressalta durante os nossos trabalhos, durante as nossas palestras. Eu queria complementar com a questão da sensação de pertencimento, né? Porque o que traz acolhimento? Essa sensação de pertencer a um grupo, de estar entre os pares, de ter pessoas que estão vivenciando a mesma situação, né, que é o caso é o que as voluntárias fazem pelas pacientes, né, na associação, não é isso, Cláudia? Então, é oferecer esse acolhimento, esse calor, né, e essa sensação de pertencer, porque isso existe o apoio, assim existe o apoio mútuo, né? As pessoas se ajudam, as pessoas se apoiam. Eu vejo até aqui dentro do grupo você dando notícia, porque a Sandra foi, né, na consulta, você dando notícia de uma para outra. Então é muito interessante ver isso dentro do grupo, essa união, né? E é claro que as pessoas encaram o tratamento com muito mais força quando estão sendo apoiadas, não é isso? E entender o contexto familiar é muito importante. Quando a gente está diante de um paciente que recebeu a notícia, o impacto dessa notícia vai além do paciente, porque reverbera na família. Então, é importante também a gente lembrar disso. O entorno dessa mulher, que muitas vezes tem filhos, que muitas vezes está à frente de todas as decisões das famílias, né, que provê, que trabalha, é importante a gente considerar isso também, né, em conhecer o contexto familiar. A gente estudou muito o livro de uma psicanalista que a gente gosta muito, que é a doutora Cláudia Barroso. Ela fala que existe dentro da família a dança das cadeiras, que a dança das cadeiras é quando aquela pessoa vai ocupar, existe um rearranjo dentro dessa família por causa dessa doença. Então, o impacto
ele está no entorno, não só no, né, no paciente. Então, quando se tem a família próxima, né, envolvida com o tratamento, faz toda a diferença, né? E eu sei que vocês, voluntários, fazem esse papel de família, né? E aí, se a gente for olhar o outro lado, será que os médicos, eles têm essa sensação também de pertencimento? Quando a Elizabeth Kubler-Ross, que a Débora falou super bem no início, que é uma pessoa, uma referência que nós embasamos o nosso trabalho sobre comunicação de más notícias, ela é uma psiquiatra austríaca que foi, assim, pioneira. Ela, há muitos anos, na década de 60, 70, no pós-guerra, ela abordou os pacientes em cuidados paliativos e pela comunicação. Então, ela fazia esse trabalho de comunicar, de ouvir além, né, o que esses pacientes podiam demonstrar, tanto nas palavras quanto além das palavras. Ela estava ali para ensinar jovens médicos. Então, o que a Kubler-Ross fez, né, foi iniciar um trabalho de realmente dar suporte mútuo aos médicos, porque até para ela era difícil aquilo. Só que ela viu que o poder da escuta dava uma sensação de acolhimento para o paciente, né? O paciente sendo ouvido nos últimos momentos de vida, sendo levado em consideração esse contexto familiar também. Kubler-Ross conseguiu observar que esses pacientes tinham essa sensação de acolhimento, né? Então, os médicos, tendo essa oportunidade que a Kubler-Ross deu há muitos anos atrás e que deixou vários estudos para a gente, né, sobre isso, é importante tentar fazer com que os mensageiros das notícias difíceis possam também se amparar, né? Então, é o que a fonoaudiologia pode trazer também, né? A gente estuda a comunicação, a fonoaudiologia é a ciência da comunicação, e eu acho que os profissionais da saúde podem ensinar, aprender e se amparar, se acolher e se sentirem nesse grupo de vamos lidar com as nossas dificuldades para saber lidar com as dificuldades do outro, né? Então, o nosso papel na fonoaudiologia, na comunicação, é esse, acolher e gerar e criar essa sensação de pertencimento, porque eu sinto também, né, dar a notícia é tão difícil quanto recebê-la. Então, é importante ter isso em mente para que todo mundo veja que está todo mundo no mesmo barco, né? Assim, talvez na mesma tempestade, em barcos diferentes, né? Todo mundo encarando a mesma situação difícil, né? Então, era isso que eu gostaria de completar na fala da Débora. Ótimo, Marina. Esses últimos tempos agora, eu passei por 2 experiências com algumas das meninas. Uma que já faz um tratamento há um tempo grande e ela sempre está retornando para uma quimioterapia. Então, o cabelo começa a nascer, ela acha que está ali evoluindo, e aí, por uma questão de não corresponder a metástase, ao tratamento, a médica começa a introduzir novos medicamentos. E ela um dia falou para mim assim: você podia ir comigo na consulta? Porque até hoje eu não consigo entender por que o tratamento de umas pessoas acaba e o meu nunca acaba. Uhum. Aí eu fui com ela na consulta e aí comentei com a oncologista, né? Olha, hoje ela me perguntou isso, né? Por que realmente a gente faz parte de um grupo diversificado, né? As mulheres em fases diferentes do tratamento, de tipos de câncer, apesar de ser câncer de mama, mas com níveis diferentes de gravidade, de tudo, né? Então, ela percebe que algumas das pessoas dentro do grupo já passaram dessa fase da quimioterapia, né? Já estão naquela coisa de ir para casa e de só fazer acompanhamento, ou tomar um medicamento, ou não tomar medicamento, mais nenhum. E ela quer saber o porquê do tratamento dela não ter esse processo aí de ela enxergar um fim, né? Ela não consegue imaginar que o tratamento dela vai acabar. E aí a médica foi explicar para ela, né? Que era o tratamento que ela estava tratando de metástase, né? E a metástase era um tratamento assim mesmo, né? Um medicamento fazendo efeito e trocando o medicamento para ela poder ter uma qualidade de vida e tal. Aí ela começou a entender.
E outro dia faleceu uma das meninas, amigas delas, que trata lá no Hospital São Francisco, e uma me mandou uma mensagem assim: a Cristina está internada, ela não está bem. Falaram que ela está em coma induzido, mas eu não sei o que que é isso, não. Mas a médica falou que é coma induzido. Você me explica o que que é isso? Aí eu fui contar para ela, né, qual a necessidade de colocar a paciente no coma induzido, que provavelmente ela teve que ser entubada, e quando passa uma situação dessa, a pessoa não pode ficar acordada. Então, o que eles colocam? A pessoa para dormir um sono bem profundo, para ela não perceber, né, e o organismo dela tem um tempo ali para recompor alguma coisa, para o remédio fazer efeito, né, e tem a opção de realmente o organismo dela, né, ter uma reação ou de não ter uma reação. A gente vai ter que esperar agora para ver o que vai acontecer. E logo depois ela veio a falecer, realmente foi bem rápido. Então, elas escutam, né? A gente também, às vezes, né, igual eu estava contando o caso quando eu perdi o neném, a hora que a médica falou para a outra lá, FM, na minha cabeça isso ficou também, né? O que é isso, gente? FM, FM. Eu não podia imaginar que o feto tinha parado de mexer, porque ele tinha parado de mexer, mas que era porque ele tinha morrido. Né? Na minha cabeça, ele podia ter parado de mexer, porque já está encaixado, já está na hora de nascer, então está mais acomodado ali, está mais quietinho, né? Então, sempre essa questão da gente realmente, a preocupação nossa, né, enquanto voluntário, é de estar esclarecendo ao máximo para elas, dentro da linguagem que elas compreendem, que facilite essa compreensão delas, né, tudo que o processo pelo qual elas estão passando realmente. Né? Então, tem diferença? Tem. Por que tem diferença? Porque um câncer é diferente do outro, né? Um organismo reage diferente do outro, né? Uma pessoa está vivenciando a doença de forma diferente, né? Tem aquela que tem o acompanhamento de casa direto, tem a que não tem, né? Então, isso faz diferença também durante o tratamento. A que se sente solitária, apesar de estar no núcleo familiar, mas se sente totalmente sozinha, desamparada, né? E aquela que está ali com a família. Nós temos aí uma ouvinte nossa, que ela tem uma avó que é uma super mãe ao cubo. Eu nunca vi uma pessoa assim. A avó dela é a figura, né, de base para ela, é a sustentação dela durante o tratamento dela, é a avó. Ela mudou para a casa da avó. Então, é a avó quem acompanha, né, Paola? E a gente, assim, admira essa avó demais. Sabe, assim, a postura dela, da idade, né? Uma geração além, né? Que ainda vivenciou uma época que nem se tocava em câncer, falar câncer era uma coisa do outro mundo, né? E ela, assim, ela acompanha, ela em consulta, ela acompanha ela nos tratamentos, ela conversa, ela dá conselho, ela dá carinho, ela dá compreensão, e ela está ali constantemente, tentando falar para ela coisas que realmente façam diferença na vida dela. É muito interessante. Paola, você quer, como paciente, falar alguma coisa com relação a isso, a comunicação, o que você sente, como é que você se sentiu quando você recebeu a notícia, a diferença que isso fez na sua vida? Você quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Essa questão que a Débora levantou, a Tatiana, a outra moça levantou, a questão do comunicar, da maneira que você olha para o paciente, ao falar, influencia muito, sim, durante o tratamento. Eu tive algumas intervenções em questão de médico, né? A Cláudia conhece o médico que me acompanhou, né, Brandão. Então, assim, ele é bom médico, né? Mas tinha hora que ele era muito falar carrancudo, na seriedade, falar algumas coisas, e outras, ele falava entre os dentes, falava assim, quando a pessoa fala assim, entre as linhas, não falava assim, certa que é trem, não tinha uma certeza. Então, assim, isso desencadeia uma dúvida muito grande dentro do paciente, quando você não tem a certeza do que vai acontecer, ou se aquilo ali que ele está te falando, assim, vamos fazer isso aqui, mas ele diz assim, eu não te dou garantia. Isso é uma sugestão que eu estou fazendo dentro do seu caso, que é uma coisa paliativa. E, às vezes, a gente não tem esse entendimento, o que seja paliativo, qual que é a porcentagem da possibilidade daquilo dar certo, o que vai realmente acontecer. Isso coloca a pessoa insegura em certas coisas que a gente já lidar com você, tá uma pessoa sadia.
está ali vivendo a sua vida, trabalhando, fazendo as suas coisas, porque ninguém está preparado para receber notícia ruim mesmo, ninguém está. Nós estamos preparados para receber, ganhei 1 milhão. Nossa, não sei o que eu vou fazer, tanta coisa. Ai, meu Deus, fui pedido em casamento. Ah, meu Deus, aconteceu, todo mundo fica feliz, é o fora. Mas com a notícia ruim, ninguém fica mesmo, né? É o fato. Né? Então, assim, e também lidar com a questão que é a morte, que a gente nunca sabe o que está para acontecer amanhã, a gente não sabe se hoje é a última conversa que a gente está tendo ou não, né? E, como eu falei, é muito importante, às vezes o paciente está ali naquele momento, que ele, às vezes, nem ele mesmo sabe que é o último momento dele, ele quer falar, ou ele quer falar alguma coisa, e às vezes tem médico que nem dá essa oportunidade, tem médico que é muito mesmo carente, igual a doutora falou, dessa comunicação. Ele já é ensinado a não ser muito emocional, para que ele não tenha esse envolvimento todo com o paciente, até mesmo porque não afete. Eu entendo que seja na carreira dele, porque ele tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com morte e vida todos os dias. Ele vai lidar com isso todos os dias, então ele tem que ter um equilíbrio para poder falar. Não deu para fazer, né? Infelizmente não foi possível, mas também que ele vai fazer o que é dentro do possível dele, né? Porque lidar com vida e morte é uma coisa muito séria. Eu acho que, às vezes, até a gente, como paciente, não tem o entendimento do que é você lidar todo dia com pacientes diferentes. São histórias diferentes e se você for sensibilizar com todas elas, até você mesmo precisa de ajuda psiquiátrica, que é muito complexo tudo isso. Que a gente passa no dia a dia como paciente, como médico, como ser humano, como pessoa. E é importante a pessoa, pelo menos, ter um pouquinho de sensibilidade. Não falo que tem que ter tanto, mas tem que ter um pouquinho de sensibilidade na hora de estar conversando com o paciente, de estar falando as coisas. Né? Porque tem gente que a gente vê que suicida por causa de uma coisa besta. Às vezes nem foi aquilo que ela escutou do médico, mas foi aquilo que ela entendeu dele, ou de qualquer outra pessoa. Então, precisa ter um acompanhamento, todo esse respaldo, né? De visibilidade, de quando você acolhe, de quando você faz essa integração de paciente para médico, de conselheiro para paciente e vice-versa. Né? Igual minha avó fala todos os dias, cada dia é um dia diferente, é uma nova etapa. A gente não pode medir o dia de hoje pelo dia de amanhã. Tem dia que eu estou boa e tem dia que eu não estou boa. Mas eu não posso achar que sempre vai ser assim. Né? O tempo é determinado por Deus. Pela gente, a gente pode fazer aquilo enquanto a gente dá conta de fazer. É o que a Cláudia também fala muito comigo. Vamos fazer, subir, né? Igual a outra moça falou primeiro da auréola, né? Quando chega as pessoas lá para ela, é um degrau por vez. Se a gente tentar subir todos os degraus de uma vez, a gente vai cair, o tombo é pior. Então, cada degrau que a gente sobe é uma conquista diferente. Né? Que seja que a gente viva o hoje ou que vá amanhã, Deus recolher a gente, né? Que seja com intensidade, de poder viver essa vivência da melhor forma possível. Né? Que é o que eu tenho feito, é viver da melhor forma possível. Um dia de cada vez. Se deu vontade de chorar, chora. Se deu vontade de rir, vão rir. Né? Se deu vontade de ficar quietinho, vão ficar quietinho. É um dia por vez. Infelizmente, a gente não consegue ampliar essa amplitude de compaixão, compatibilidade dentro da medicina. Né? Que tem dia que já teve dias que eu saí de lá querendo arrancar o pescoço do Brandão ou do outro médico lá. Né? E de uma outra... Eu comentei com a Cláudia esses dias, a psicóloga veio me perguntar umas coisas, eu fiquei assim comigo, assim, eu parei, eu olhei para dentro e falei assim, eu acho que eu não preciso de psicólogo, não. Quem precisa de psicólogo é ela que é psicóloga. Porque tem umas coisas que não tem condição que a pessoa te pergunte. Né? Eu acho que se a gente pudesse escolher qualquer coisa na vida, seria menos ficar doente. Seria tudo, menos ficar doente. Acho que ninguém gosta e nem quer ficar doente. Né? É isso. E minha avó está mandando um beijo aí para todo mundo. Falou que cada frase que falou foi muito importante, né? E que agradece muito por ter pessoas como as doutoras aí, que tiverem essa capacidade, esse entendimento delas de procurar e pesquisar o melhor para poder fazer para cada paciente seu. Paola, você nos emocionou, viu? Eu acho que não podia fechar da melhor forma, assim, porque você tocou num ponto que é muito importante, assim, né? A questão da espiritualidade, que a gente não havia comentado aqui, né? Mas quando você fala que a gente não sabe, né, do dia de amanhã,
é porque realmente a gente não sabe mesmo. E isso é uma realidade difícil da gente materializar, porque isso é dito muito de forma banal, né? Ah, Deus provém, Deus sabe o que faz, Deus sabe. Isso é dito com uma Deus sabe de naturalidade. tudo. E que a gente diz sem prestar atenção no valor dessas palavras, né? Porque a cada dia basta o seu cuidado. Então, a gente realmente tem que viver o dia de hoje. Porque a gente fica falando isso com uma naturalidade e a gente acaba não aprofundando no verdadeiro significado dessas palavras. E se a gente encara assim, é a maneira melhor da gente encarar a nossa vida, estando doente ou não, né? Porque a doença talvez traga para a gente um raciocínio mais frequente disso, o que é errado, porque todos nós deveríamos ter esse raciocínio sempre. Talvez eu arrisco a dizer que os médicos tenham tanta rispidez porque para eles encarar a morte seja muito mais difícil do que talvez os pacientes deles encarem a morte. Assim, eu trabalho com muitos médicos e eles têm às vezes essa fala assim: "Ai, se eu tiver doente, você me deixa quieto, me deixa em casa, me leva para o hospital, não me deixa morrer em casa". Olha o medo que eles têm de enfrentar uma doença, né? Então, Paula, a sua avó, eu acho que é um presente realmente na sua vida. E te agradeço muito das suas palavras, me senti muito acolhida com o que você disse, porque eu realmente penso exatamente assim e tento praticar. Não acho que é fácil, mas eu também tento praticar todos os dias isso, né? Pensando que cada dia basta o seu cuidado. O dia de hoje eu tive o que foi possível. Amanhã a gente vai ver, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exatamente. E a gente tenta falar com elas exatamente isso. Para morrer não precisa estar doente, não precisa ter câncer. Sim, sim. Né? A gente está aqui nesse processo. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz ou não, e a gente vai morrer. Né? O momento de morrer, a maneira de morrer, é um mistério. Sim, né? Então, assim, não necessariamente a gente precisa ter um câncer para morrer. sim. Né? E aí, passar pela experiência, do jeito, por exemplo, que a Paola passa, realmente faz muita diferença. A gente vê dentro do grupo como que realmente esse acolhimento, essa fé, né, essa visão dela com relação à vida. A Paola está com 30 e quantos anos agora? Você 30 e perguntou quantos? Ô, Cláudia, Quantos anos você tem agora? 30 e quantos? 33, acabei de falar. 33 anos. Então, ela viveu intensamente esses 30 anos aí, 31 anos, antes dela receber a notícia. E a gente sabe como foi difícil para ela algumas coisas, principalmente por causa da idade dela. É aquela coisa, né? Jovem não adoece, né? Jovem não tem câncer. Nunca teve um caso de câncer na família. E aí fica naquela questão, né? Porque eu e tal. E aí, dentro do tratamento, a gente sabe que tem situações de medicamentos que acabam proibidos, diminui, né, o prazer, a satisfação. E aí, isso tudo no jovem é mais pesado ainda. Né? E aí tem que lidar com isso tudo. Tem que lidar com essa ideia, com essa concepção toda de mudança de vida, e no meio disso tudo, ainda encontrar um relacionamento, né? E ainda poder vivenciar isso de uma forma legal, né? Que é sempre muito bom. E a gente está esperando o casamento. Né? Um dia de cada vez, fé sempre em primeiro lugar, porque Deus, né, ele que está ao controle de todas as coisas. Não adianta a gente achar que amanhã, não, o amanhã só ele pertence, né? E se ele achar justo que a gente vai viver esse amanhã, a gente vai fazer tudo o que a gente quer. Mas se não, foi bom quando durou, porque ele deu oportunidade para todos nós, dá todos os dias, né? Então a gente tem que aproveitar assim, conversar, né, desestressar, que às vezes eu deixava muito de falar, mas a minha avó me ensinou que falar é o melhor remédio para todas as coisas. Que adianta eu ficar chorando se eu não estou falando o que está acontecendo? O choro não vai falar o que está acontecendo. Então, só eu mesmo tenho o poder de mudar a minha perspectiva e de outras pessoas também. Porque através do meu exemplo, da minha fala para as outras pessoas, elas escutando, elas vão começar a olhar para dentro delas e enxergar que pode ser mudado. Mas primeiro através de Deus, depois através delas mesmas, olhando para elas.
né? Então, assim, eu gostaria muito que todas as pessoas dentro da família a gente tivesse essa pessoa que pudesse acolher a gente, que tivesse dentro da medicina, que tivesse essas pessoas que pudessem acolher a gente, mas é difícil, né? Então, lidar todos os dias com isso é uma coisa extremamente difícil, desde quando a gente nasce. O primeiro momento, eu falo para todo mundo, gente, o primeiro momento quando a gente vê o filho da gente, não é nem a barriga quando você fala assim, tô grávida, não. É quando você olha a primeira vez no olho do seu filho. Isso aí você vai levar para a sua vida, nunca mais vai esquecer. O menino agora vai falar, tá velho, grande, você olha para ele para você não parece que mudou. Em nada. Então, guardar cada momento feliz, bom da sua vida, como se fosse o último, e agradecer todos os dias a Deus. Antes mesmo da gente abrir o olho, Deus, obrigada por abrir o olho. Isso muda muito a vida da gente, viu? Muda muito. É isso aí. Muito grata ao grupo, né? Para a Flávia ter me apresentado, que Deus a tem em bom lugar, me deu essa oportunidade de estar participando aqui, né? Conhecer a Cláudia e os outros meninos, estou conhecendo todos vocês aí, de estar sempre que eu posso, eu estar entrando e participando, que isso faz bem para mim. Espero que faça bem para todos os outros também. Com certeza. Com certeza. Gente, nós passamos um pouquinho do tempo planejado, mas foi muito bom. Eu fiquei muito feliz da gente ter conseguido conectar. Agradeço vocês por permanecerem aqui conectados com a gente. Eu fiquei muito feliz de ouvir tudo isso, assim, eu, né, com a minha formação em psicologia, realmente isso traz, né, a riqueza que é a conexão entre pessoas, a rede de apoio e tantas outras coisas, enfim, não vou me delongar, mas esses encontros, né, foi uma aposta nossa, assim, de realmente trazer a aproximação das pessoas, né, o público que nos segue, com os profissionais, para poder realmente gerar essa troca, né, um pouco mais próximo, assim. Então, foram 3 encontros muito proveitosos. A gente vai disponibilizar, né, o conteúdo no YouTube para outras pessoas terem acesso a essas informações. Para encerrar, eu queria tirar uma foto nossa. Queria compartilhar com vocês um poema pequenininho. Eu gosto muito de poesia, a Cláudia e a Mônica sabem disso, mas que, de certa forma, eu acho que traz um pouco do que nós falamos, assim. O poema, ele diz assim: não vivas sobre a terra como um estranho, um turista no meio da natureza. Habita o mundo como a casa do teu pai. Crê na semente, na terra, no mar, mas, acima de tudo, crê nas pessoas. Ama as nuvens, as máquinas, os livros, mas, acima de tudo, ama o homem. Sente a tristeza do ramo que murcha, do astro que extingue, do animal ferido que agoniza. Mas, acima de tudo, sente a tristeza e a dor das pessoas. Alegra-te com todos os bens da terra, com a sombra e a luz, com as 4 estações. Mas, acima de tudo, e as mãos cheias, alegra-te com as pessoas. É a carta ao filho de Nazim Hikmet. É um nome diferente, mas é um poema muito bonito que nos traz a lembrança do que realmente importa, que são as pessoas. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui. Vamos tirar uma foto agora? Vamos. Isso.